Convido você nesse momento a meditar na palavra de Deus, nesse momento a reflexão desta noite. Você pode estar abrindo a palavra de Deus no texto de 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 26, na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Oremos. Pai, obrigado mais uma vez. Nós recorremos ao Senhor, porque Tu és, ó Deus, o Criador dos céus e da terra. O Senhor também é aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É pelo Senhor que estamos aqui, para glorificarmos, Senhor, a Ti, somente a Ti. E assim Te agradecemos pela Tua palavra. Por si só, ela já nos completa, ela já nos alimenta, ela já nos fortalece. Mas Deus, fala através do Teu servo, fala através desse vaso, e que assim, ó Deus, eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu possa falar somente de Ti. E assim, Pai, poder glorificar o Senhor. E assim, Deus, através da Tua palavra, nós possamos sermos edificados. E assim nós Te agradecemos, ó Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bom estarmos mais uma vez aqui para cultuarmos o nosso Deus. Quando nós falamos sobre a ressurreição, nós estamos trabalhando esse dia, um dia em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E Paulo, ele vai separar todo um capítulo para falar da ressurreição de Cristo. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo, chamamos de Páscoa, que tem alguns significados. A Páscoa significa o Salvador, Jesus como Salvador, significa também Jesus como Redentor, e também como uma passagem rápida, mas que Jesus, Ele é a nossa Páscoa, porque Ele ressuscitou e está nos céus, e ali um dia virá nos buscar. Eu espero que Ele possa levar você também. Mas o contexto desta passagem se dá exatamente quando havia uma discussão, quando alguns judeus estavam discutindo ali sobre a ressurreição,
E alguns diziam que Jesus tinha ressuscitado, outros diziam que não, porque uns acreditavam, outros não acreditavam. E alguns também eram judeus que acreditavam em Cristo, mas não acreditavam na sua ressurreição. Não acreditavam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Paulo estava escrevendo exatamente para uma igreja de origem grega. E se você perguntasse ali para um grego se eles acreditavam na ressurreição dos mortos, você iria com certeza ouvir um não bem uníssono, porque eles nunca acreditaram na ressurreição dos mortos. Mas nós não pregamos a um Cristo morto, nós pregamos a um Cristo que é vivo. Ele está vivo, porque Cristo venceu a morte, Ele matou a morte. Por isso a palavra de Deus diz: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Jesus matou a morte e ela foi lançada no lago de fogo. Mas sem a ressurreição de Cristo, meus amados, o cristianismo seria uma farsa, seria uma mentira, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso. Nós seríamos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Nós não teríamos os nossos pecados perdoados se Cristo não tivesse ressuscitado. Nós podemos comparar a Jesus Cristo com os outros líderes religiosos, o cristianismo com outras grandes religiões do mundo. É que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar outros túmulos aí de outros líderes de outras grandes religiões. Você pode ir no túmulo de Buda, você pode ir no túmulo de Maomé, você pode ir no túmulo de outros, mas o túmulo de Cristo está vazio, porque Ele ressuscitou. Amados, Paulo neste capítulo ele fala de três grandes verdades, três grandes pilares da nossa fé. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, Cristo foi sepultado entre os mortos. Terceiro, Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E a Bíblia diz que Ele subiu aos céus e Ele está assentado à direita do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, Paulo aqui ele prova que a ressurreição de Cristo aconteceu, de fato aconteceu. E também de fato é um fato histórico, porque está escrito nas Escrituras. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus foi o próprio testemunho da ressurreição de Cristo. Por isso, Jesus ressuscitaria conforme as Escrituras. Segundo, Jesus ele apareceu aos seus discípulos e a muitos. Primeiro ele aparece a Maria Madalena, depois ele aparece às mulheres, depois ele aparece a Pedro, depois ele aparece aos dois discípulos ali no caminho de Emaús, e depois ele aparece aos apóstolos sem Tomé, depois ele aparece aos apóstolos com Tomé, depois ele aparece aos 7 apóstolos no mar da Galileia, depois ele aparece a uma multidão
pelo menos 500 irmãos. Ele vai aparecer a Tiago, ao próprio Paulo, a Estevão, a João na ilha de Patmos. Amados, se Jesus não tivesse ressuscitado, os discípulos, os seguidores de Jesus, com certeza, teriam abandonado os seus ministérios. E por isso, porque eles viram, porque eles acreditaram, é que eles morreram de forma trágica, é que eles lutaram até o fim, até o fim, até o fim, pela causa, pela fé em Jesus. Esse Cristo maravilhoso, que veio a esse mundo para nos ensinar, para nos pregar o amor, a graça, que veio pregar a salvação através do seu corpo, através da sua morte. Mas ele também veio para pregar a ressurreição e nos trazer a esperança de que um dia nós estaremos com ele para sempre. Nós viveremos com Jesus para sempre. Glória a Deus, aleluia. Amados, a ressurreição de Cristo foi o berço da igreja. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Galileia, na Judéia, e até os confins desse mundo. E Jesus estava falando exatamente naquele momento em que ele estava subindo ali diante dos apóstolos. E os anjos, 2 varões ali apareceram e disseram: olha, do jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês também os verão descer. E ali, ainda em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver a pregação de Pedro, e que naquele dia, pregando a morte, a ressurreição de Cristo, mais de 3.000 pessoas creram e foram batizadas. E dali então vem o dia de Pentecostes, e ali se inaugura a igreja do Senhor. E por conta da ressurreição de Cristo, esta igreja, ela está viva. Essa igreja sou eu, esta igreja é você, e crendo, nós um dia ressuscitaremos e estaremos com Jesus para sempre. Mas eu tenho algumas perguntas para você. Você tem visto Jesus? Você recorre a Jesus sempre na hora da angústia? Você vê Jesus nas Escrituras? Você consegue vê-lo quando lê a palavra? Você tem sempre um encontro com Jesus? Ou ele se encontra com você no partir do pão? Na hora em que você memoriza a sua morte, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, na hora que você relembra, na hora que você está junto com os seus irmãos. É importante que você veja, meus amados, este Cristo. Para nós, os crentes em Jesus, após a sua ressurreição, a morte tem outro significado. Primeiro, a morte já não é uma questão de desespero para nós. Segundo, a morte não é o fim. A morte não tem a última palavra. Alguns vão dizer que
Só não tem jeito para a morte. Mas para a morte tem jeito. Porque a ressurreição é a solução. É o jeito para a morte. Porque se você crê em Jesus, creia, você terá a vida eterna. A palavra de Deus também nos garante que nós ressuscitaremos no soar da trombeta. Nós seremos transformados. E se está escrito, então nós temos essa esperança. E se você crê na ressurreição, na prestação de contas, no juízo final, creia, você será ressuscitado também. E será ressuscitado quando? Na segunda vinda de Cristo. Quando Ele vier. Uns para a ressurreição da vida, outros para a perdição. Para a perdição eterna. Outros para a ressurreição do juízo. Porque a ressurreição de Cristo é a primícia. E todos os que estão em Cristo receberão um corpo de glória. Então subiremos e nos encontraremos com Jesus nas nuvens. Do primeiro ao último crente que morreu em Cristo. Não vai ficar nenhum. Todos subirão, todos farão parte desse casamento maravilhoso. O corpo morto será transformado e depois se encontrarão com o Espírito, que está ali com Cristo nas nuvens. A palavra de Deus diz que primeiro ressuscitarão os mortos em relação aos vivos, para não haver confusão. Em relação aos vivos, primeiro os mortos irão ali com seus corpos gloriosos se encontrar com Jesus e também com seu Espírito ali nas nuvens. E depois, nós que estivermos vivos, teremos um encontro com Jesus. Imagine esse dia. Os anjos tocando as trombetas, o ressoar das trombetas. E aí então, o encontro dos seus filhos, seus servos, seus amigos, transformados, com seus corpos em glória, para o encontro maravilhoso, para esse momento sublime, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vai se completar a ressurreição. E assim, meus amados, nós estaremos para sempre com o Senhor. Você precisa acreditar nisso. E por isso nós comemoramos hoje o dia da Páscoa, o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua família. Que o nosso Deus Todo-Poderoso venha abençoá-lo de todas as maneiras, com toda sorte de bênção. Deus abençoe. Obrigado, então, por estar conosco. Não esqueça, prédio fechado, igreja viva. Vamos continuar louvando ao Senhor, depois eu volto para trazer a bênção apostólica. E que o nosso Pai Todo-Poderoso, que irá nos abençoar grandemente, eu não tenho dúvida disso. Vamos ouvir agora mais um louvor, mais um momento com Jadelso Júnior e Andressa.
Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Os homens e seus espelhos mágicos só veem um Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, e nem um toque de vida do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu, e sua vida nos deu, para que a vida estivesse em nós, estivesse em Muito bem, eu agradeço a todos mais uma vez por estar conosco. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Eu creio plenamente que quando voltaremos melhor. Voltaremos mais unidos, mais fortes, mais preparados. Então que Deus abençoe sua vida. Você que é membro da Igreja Batista em Redonda, você que congrega conosco, e você que nos acompanha de longe, talvez já foi parte desta casa, você que vai assistir esta live, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Quero agradecer mais uma vez aqueles que estão na parte técnica, irmão Delman, irmão Tiago, irmão Mário, irmão Érico. Agradecer também a Andressa, o Jadelso Júnior, que louvam muito bem ao Senhor. Quero agradecer também Moisés, que tem nos ajudado, trazendo a palavra de Deus também, o estudo da palavra de Deus no domingo pela manhã. E a todos que estão torcendo, que estão orando, para que nós venhamos voltar o mais rápido possível. Que Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, possa estar derramando uma unção de cura sobre o mundo, e que esta pandemia ela possa ser eliminada, que pare as mortes, as doenças, as enfermidades, e que em nome de Jesus muitos também possam ver esse momento de dificuldade, de dor, de medo, como algo bom para as suas vidas, e assim procurem a presença do Senhor Jesus em suas famílias. Procure uma igreja. Depois que passar essa pandemia, procure uma igreja para que você possa louvar ao Senhor enquanto é tempo, tá? Então, nesse momento onde você estiver, baixe a sua cabeça, receba a bênção apostólica. Que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a graça salvífica do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco hoje e para todos sempre.
Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir.